Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao inferno. Ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, pessoal, como é que vocês estão? Me diga, por favor, se estão ouvindo, vendo bem. Deixa eu distanciar um pouco, porque eu tô bem em cima da câmera aqui. Então, estão ouvindo e vendo bem? Como é que tá? Vão me dizendo aí, para eu poder começar. E eu quero começar explicando o porquê disso aqui, né? Na verdade, eu tô fazendo essa transmissão, essa live aqui agora, porque deu tudo errado domingo. Deu tudo errado domingo. Ó, o Chico engraçadinho, ouvindo bem e vendo bem também. Maravilha, maravilha. Não é Maria, mas tá cheio de graça, né? Então, eu quis fazer esse remake aqui, vamos refazer o sermão, repregar o sermão, porque, como dizia eu, a aritmética, nossa, só quem assistia Chaves entendeu isso aqui, né? Só quem é do tempo do Chaves pegou isso aqui. Dizia eu que no domingo deu tudo errado. Tudo errado. Tudo. Nós não fizemos backup do áudio. Na verdade a gente geralmente faz, mas não deu. A transmissão falhou o áudio. Alguém aqui estava assistindo pela transmissão? Alguém aqui estava acompanhando o sermão pelo YouTube? Eu tô batendo nesse microfone direto aqui, deixa eu arrumar. Alguém estava assistindo pela transmissão e aí viu eu, provavelmente assim, né? Não saía áudio nenhum, uma tristeza, coisa mais triste do mundo. O Francisco estava, tu tinha ficado com as crianças, né? Verdade. E aí, no início até deu para arrumar ali um pedaço, mas depois no final começou de novo, enfim. O diabo tava rindo da nossa cara. E aí eu resolvi fazer isso aqui de novo. Se vocês lembrarem, na série dos 10 mandamentos eu precisei fazer isso também. Já tive que fazer isso. E aqui estamos nós de novo. Então vamos lá. A ideia é o quê? É que não se perca nenhum sermão da série. Então nós queremos que, conforme as pessoas forem chegando, elas consigam acompanhar a série, toda ela. Então, por causa disso, nós vamos fazer esse remake aqui. Eu digo as pessoas forem chegando, tanto se for aqui no canal, como na igreja. Então a gente quer poder passar, né? Assiste essa série aqui, que foi sobre isso e tal, enfim. Então, para não ter nenhum sermão perdido no meio, nós vamos fazer isso. E nós estamos numa série do Credo dos Apóstolos, que é um documento, é um escrito histórico da fé cristã, que resume basicamente a nossa fé. Desde o início dessa série eu tenho explicado para o pessoal que o Credo dos Apóstolos, ele não é
canônico, né? Ele não faz parte da Escritura, mas ele é um resultado da Escritura, ele é um resumo do que nós cremos das Escrituras. Então, o credo dos apóstolos creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e ele vai descrever bastante coisa sobre Jesus, é a maior parte do credo. Depois, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, enfim, todo esse escrito, esse aglomerado de doutrinas é um resumo do que nós cremos, é um resumo da nossa fé. Por causa disso, muitos cristãos, desde o início, usaram como forma de doutrinar, de ensinar os filhos e os novos cristãos. Então tem um tripé, uma tríade que é usada geralmente para doutrinar, para catequizar os novos cristãos. Sejam eles pessoas recém-chegadas na fé, sejam os filhos. Então os 10 mandamentos, a oração do Pai Nosso e o credo dos apóstolos. Nós já passamos pelos 2 anteriores, 10 mandamentos e oração do Pai Nosso, e agora nós estamos no credo. E já vimos o primeiro termo do credo, né? Creio, e eu falei sobre isso, o primeiro sermão dessa série foi isso. O segundo sermão foi creio em Deus, e aí eu expliquei qual é o Deus que nós cremos, que é o Deus trino. A natureza do credo é uma natureza trina, por isso que o credo vai dizer, creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, e creio no Espírito Santo. Então a natureza do credo ela é trina, ela apresenta esse Deus em que nós cremos e as doutrinas primordiais que envolvem a fé cristã. E nesse terceiro sermão de domingo eu abordei a primeira sentença do credo, depois de ter visto creio em Deus. Aí nós analisamos o creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Foi essa parte que nós analisamos. E por que isso é importante? Porque depois de nós vermos sobre o Deus Trino, sobre esse Deus que é a Santíssima Trindade, nós precisamos entender um pouquinho mais sobre cada uma das pessoas da Trindade. Então, nós começamos pelo Pai, porque o Pai é a primeira pessoa da Trindade, é dele que se origina, é dele que decorre todas as demais coisas, e imagina um ciclo, vai dar uma volta até que tudo volte a ele novamente. Isso, Deus criou esse plano de salvação, Deus originou, Deus estabeleceu esse plano, porque dessa forma é que mais glorifica o seu nome. Então, nós temos que entender isso. Por que o Pai resolveu fazer isso? Por que a Trindade, na eternidade passada, achou por bem de que essa forma seria a forma que mais glorificaria a si? Então, nós precisamos conhecer as pessoas da Trindade por causa disso. Como eu disse, faz parte da doutrina cristã conhecermos esse Deus, porque, afinal de contas, as pessoas têm papéis distintos na Trindade. Tem a mesma essência, a mesma substância, mesmo valor, mesmo peso. No entanto, são papéis distintos, papéis complementares, e isso faz toda a diferença. Nós vamos ficar hoje com o Pai. Então, o que nós estamos dizendo, o que nós confessamos sobre esse Deus, e mais especificamente quem é, como é esse Deus em quem nós confessamos crer e a quem nós chamamos de Pai, ok? Então, em primeiro lugar, nós estamos confessando, quando dizemos creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós estamos confessando que esse é um Deus pessoal, é um Pai. E sobre isso nós falamos já na oração do Pai Nosso, né? Sobre Deus como Pai, nós chegarmos a Deus, diante de Deus em oração e o chamarmos de Pai.
Tudo isso nós já falamos. Mas a gente precisa entender um pouquinho melhor o que a gente quer dizer quando dizemos que ele é pai, quando confessamos que ele é pai. Por quê? Porque pode dar a impressão errada, pode alguns entenderem errado, e hoje muitos têm entendido errado, achando que Deus é pai de qualquer um, indistintamente. Achando que Deus é pai de todos. E não é bem assim. Deixa eu arrumar minha câmera aqui, porque eu acho que tá me cortando. Vocês estão vendo bem? Como é que tá aí? Continuando. A questão de Deus como pai, a paternidade de Deus, ela é vista no Antigo Testamento também. Não é uma novidade, né, do neotestamentária, não é algo novo no Novo Testamento. Deus, ele já é visto como pai no Antigo Testamento. Por exemplo, Deuteronômio 32:6 fala sobre Deus como pai. Salmo 68:5, Oséias 11 fala sobre isso. Deus, ele é visto como um pai no Antigo Testamento. O próprio Paulo, em Atos 17, fala isso. Por exemplo, Atos 17:28, Paulo diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. E aqui é que está a grande questão. Eu preciso que tu preste atenção nisso. Deus, como pai, ele é pai de todos no sentido geracional. Deus gera a todos, Deus cria a todos. Nós temos a nossa vida porque Deus achou por bem de nos dar vida. Nesse sentido, ele é pai. Nesse sentido, ele nos gerou. Então, sim, Deus é pai de todos. Além disso, a questão da graça comum, Deus concede chuva a todos, sol a todos indistintamente. Deus dá alimento, saúde. Nós vemos isso por toda a Bíblia, que Deus concede isso a todos. Deus não dá isso somente a quem crê em Jesus, só aos crentes. Então Deus é um pai de todos no sentido geracional. No entanto, quando dizemos Pai Nosso, como na oração do Pai Nosso, nós estamos chamando Deus de Pai num outro aspecto que é um pouco mais aprofundado, envolve mais questões e implica em mais questões. Então, em segundo lugar, além de um pai geracional, o credo está falando que Deus é um pai em Jesus. Por isso, creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Então, pai mesmo, pai, Deus é pai de Jesus. Em Jesus é que Deus é de fato pai. Por causa de Jesus é que nós podemos então chamar Deus de pai. Nós precisamos dessa ligação com o Pai em Jesus. Se não for Jesus fazendo esse elo, fazendo essa ligação, nós não somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. Se não for Jesus, nós não temos Deus como nosso Pai. É necessário que se entenda isso, porque Jesus disse que quem vê a Ele vê o Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus é o único caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós precisamos dele. Paulo fala sobre isso em Efésios. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 5. Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 5, Paulo diz assim: nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Então, nós somente podemos chamar Deus de Pai se estivermos em Jesus. Somente temos a Deus como Pai se nós tivermos o Filho como nosso Senhor, se Jesus for nosso Salvador. Não tem como nós
orarmos e chamarmos Deus de Pai Nosso, sem que Jesus seja o nosso Salvador, o nosso Senhor. Então, negar, ou melhor, reivindicar Deus como Pai, mas negar o Filho é negar o sentido da paternidade de Deus. Porque Deus Pai é Pai do Filho, seu único Filho, Jesus. E é em Jesus que nós somos filhos. Negar Jesus, então, é negar a paternidade de Deus. Logo, nós temos que entender a seriedade disso. Por quê? Porque nós vivemos num tempo em que todos consideram Deus como Pai, né? Aqueles que ainda afirmam a existência de Deus se dizem filhos de Deus, se dizem pessoas que têm uma relação com Deus, uma certa espiritualidade, mas negam o Filho, não se submetem ao Filho, não reconhecem a salvação única e exclusivamente no Filho. Então, nesse sentido, dessa forma, estão negando Deus como Pai, porque não tem como termos Deus como Pai se não tivermos o Filho como nosso Senhor. A paternidade de Deus, ela não é natural a nós e ela não é necessária. Veja bem, a paternidade de Deus não é natural. Por natureza, Paulo diz, nós somos filhos da ira. Por natureza, nós somos filhos da ira. E por causa disso, então, a paternidade de Deus a nós não é natural. Tem que haver um processo, tem que haver uma mudança, uma transformação para que sejamos tornados filhos de Deus. Ao mesmo tempo, ela não é necessária. Necessariamente, Deus não é Pai. Deus é Pai somente daqueles que reconhecem Jesus como Senhor. Então, nós temos Deus como Pai em Jesus. Que fique estabelecido isso. Como diz Cranfield, um teólogo, ele comentando o Credo dos Apóstolos, ele fala assim: apenas as pessoas que o Espírito Santo capacita a crer em Jesus Cristo têm o privilégio de saber que são os filhos e filhas adotados de Deus e que têm o direito e o dever de invocar Deus como Pai com humilde confiança. Então, é necessário que haja essa intervenção divina, é necessário que o Espírito Santo mude a nossa natureza, é necessário que o Espírito Santo mude o nosso coração para que nós possamos chamar Deus de Pai. É somente por meio da obra de Cristo e a atuação do Espírito em nós que Deus é de fato nosso Pai. Ok? Por isso que a Bíblia vai falar em Romanos 8, verso 16, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, quanto mais convicção tu quiser, quanto mais certeza de filho tu quiser, mais tu precisa do Espírito Santo, mais tu depende do Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito Santo esteja em nós, constantemente em nós, agindo em nós, atuando em nós, nos confirmando como filhos. Ou seja, essa convicção não vem a nós ao natural. Ela não vem a nós por meio de uma mera proclamação, pelo mero falar. Não vem meramente por dizer, eu me relaciono com Deus, eu tenho a minha vida com Deus. Não. Não. É somente pelo Espírito, e isso é de uma determinada maneira. Entendido? Então, quando nós reconhecemos Deus como Pai, e biblicamente, nós precisamos entender então que há pelo menos 2 erros graves sobre a paternidade de Deus hoje. 2 erros gravíssimos. Pode haver até mais. Eu quero destacar 2 que estão sendo bem comuns hoje em dia, que estão sendo bem prejudiciais hoje em dia. O primeiro deles é o liberalismo teológico. O que é isso? Liberalismo teológico é a ideia, é a doutrina teológica que ensina que Deus é Pai de todos.
Deus é pai de todo ser humano existente. Então você vai ver aí alguns dizendo que... Eu falei isso no domingo no culto, por exemplo, você vai ver pastores como Ed Renekiewicz, que falam que não conseguem crer que um pai mande os seus filhos para o inferno. Por isso ele não crê no inferno. Por isso ele não aceita o ensino bíblico de inferno. Ou seja, a pessoa ela passa a definir o que a Bíblia ensina e o que não. O que de fato a Bíblia está falando e o que não, com base naquilo que ela crê ou deixa de crer. Ou seja, é mais fácil negar o inferno para essa doutrina, é mais fácil negar o inferno do que dizer que somente quem crê em Jesus não irá para o inferno. Isso é um risco, porque a própria Bíblia faz alertas sobre o inferno. Jesus fez alertas sobre o inferno. Não tem então como nós querermos definir Deus de uma outra maneira. Isso é errado, isso é pecaminoso, isso é blasfemo. Porque Deus só permite que nós o tratemos, que nós nos relacionemos com Ele mediante a revelação que Ele mesmo dá de si a nós, mediante a revelação que nós temos de Deus na Bíblia, nas Escrituras, no que esse livrinho aqui fala sobre Deus. Fora isso, nós não podemos tirar e nem colocar nada. Esse é o erro, é o risco de ensinos como o liberalismo teológico. Entendido, gente? Entendido mesmo? Mesmo, de verdade? Então, para o liberalismo teológico, Deus não é o salvador de todos. Ele é pai. É um pai bonzinho, sabe? Um pai que não quer ver o mal de ninguém. É um pai que, não, portanto, não vai mandar ninguém para um castigo. Esse pai, ele vai perdendo a sua capacidade, ele vai sendo limitado pelo ensino humano, entende? Em segundo lugar, que é uma implicação desse primeiro erro, é uma implicação, uma consequência até lógica do liberalismo teológico, é o feminismo teológico. E aí vocês vão ver muitas cristãs liberais de sovaco cabeludo, cabelo pintado de verde, dizendo que se Deus é pai, então isso é machismo. É machismo, foram homens que escreveram a Bíblia, por isso que Deus foi apresentado como pai. Na verdade, não faz diferença, então, se nós chamarmos Deus de pai ou de mãe. Alguns até vão dizer que se Deus é pai, então tem que haver uma mãe. Enfim, seja como for, é algo que está distorcendo a revelação de Deus e a revelação que Deus faz de si. Aí vão surgir alguns exemplos de definições sobre Deus. Por exemplo, a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, passam a ser reformulados. E alguns vão apresentar essa Trindade, por exemplo, como arco-íris, arco e pomba. Alguns vão apresentar essa Trindade como rocha, pedra angular e templo. Ou então, fogo que consome, espada que divide e tempestade que derrete montanhas. Que viagem, né? Que viagem isso aqui. Mas vai além. Tu vai ver, por exemplo, no feminismo teológico, algumas pessoas que apresentaram a Trindade dessa forma: mãe compassiva, criança amada, útero vivificante. Olha que loucura, que loucura que chega, cara, não dá pra entender. Não dá pra acreditar nisso. É umas viagens que se perde, assim, se tu deixa a pessoa, ela vai viajando, assim, daí ela começa, sabe? Parece que ela fumou uma maconha, assim, pesada, assim, tinha vencido já, tava com muita umidade.
e daí ela começa a desvairar, assim, sabe? Ela começa a ir viajando e falando umas coisas loucas, assim. A impressão que eu tenho é essa. Pessoas que falam isso, elas não... Elas perderam já a linha de raciocínio, sabe? E elas começaram a falar basicamente o que vem na cabeça, assim, tanto faz. A razão, a verdade, é que esse Deus não é o Deus da Bíblia. Esse Deus não é o Deus bíblico, não é o Deus revelado nas Escrituras. Mas o ponto central disso é o quê? É que se tu tem que crer. A questão é fé. Ou tu crê no que a Bíblia fala, ou tu crê no que as Escrituras falam sobre Deus, ou tu não crê nas Escrituras e aí tu pode criar um Deus como quiser. E aí tu cria um Deus à tua maneira, à tua imagem. Se tu tem qualquer dificuldade de crer nas Escrituras, então não tem problema tu criar um Deus assim pra ti. Tu inventar um Deus à tua imagem. Na verdade, Deus é um pai. E então nós vemos que ele é um Deus pessoal. Ele é pai. Ok? Em segundo lugar, nós confessamos esse Deus que é pai, mas ele também é todo-poderoso. É um Deus todo-poderoso. Assim como Deus é pessoal, ele também é todo-poderoso. Gênesis 17:1, quando a Bíblia está revelando Deus, já no primeiro livro das Escrituras, Deus se apresenta dessa forma. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Deus mesmo se revela como Todo-Poderoso. E aqui também tem 3 questões que nós precisamos entender sobre a onipotência de Deus, sobre Deus ser de fato Todo-Poderoso. Em primeiro lugar, que é um poder real, infalível e perfeito. Deus, ele é Todo-Poderoso. Ou seja, quer dizer que não há incapacidade em Deus. Não há algo que Deus queira fazer que ele não possa fazer. Não há, não existe. Não existe algo que Deus se proponha a fazer e que ao tentar ele perceba que não deu, não conseguiu. Não existe isso. O poder de Deus, ele é um poder real, é infalível e é perfeito. Além disso, aqui a gente distingue Deus das demais divindades pagãs. Porque, seja na Palestina, seja no panteão grego, os deuses romanos, egípcios, eram deuses poderosos. Eram deuses que tinham poder. Qual a diferença do Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos? A diferença é que o nosso Deus, ele não é poderoso. Ele é um Deus todo-poderoso. E isso muda totalmente. Porque ao passo que um Deus pagão é um Deus poderoso, ele tem um poder numa determinada área, de uma determinada característica. Por exemplo, há um Deus tal que é um Deus da agricultura, que é o Deus da fertilidade. Mas essa é a área de atuação dele, ele é poderoso nisso ali. O nosso Deus não, ele é todo poderoso. E onde ele quiser agir, ele pode agir com todo o seu poder, que é inalcançável, imbatível. Deus é de fato todo poderoso. Em segundo lugar, com relação a essa característica de Deus, a esse atributo de Deus, é que Deus tem um poder que não é um poder não absoluto ou não qualificado. Deixa eu tentar explicar melhor para vocês. O que é isso? Deus, ele é todo poderoso. Mas não quer dizer que Deus possa fazer tudo, de todas as formas, sem que haja uma limitação, sem que haja algo que defina esse poder de Deus. Então, por exemplo, Deus é todo poderoso, mas existem coisas que Deus não pode fazer.
existem coisas que Deus não consegue fazer, como, por exemplo, mentir. As Escrituras dizem que Deus não pode mentir. Tito 1 e 2. Deixa eu abrir aqui, vamos ver. Olha só, Tito 1 e 2. Eu vou ler aqui na Briba. Eu vou ler aqui na Bíblia porque eu não tomei nota disso no meu esboço. Então não está anotado ali. Tito 1 e 2, Paulo está escrevendo a Tito e diz assim: escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, tem coisas que Deus não pode fazer. Tem coisas que Deus não consegue fazer. Uma delas, mentir. Outros exemplos, vocês lembram de algum exemplo aí? Manda aí, comenta aí. Outros exemplos. Deus não pode agir contra a sua natureza. Deus é um Deus bom. Portanto, é impossível que Deus haja de forma má, de forma maligna. Deus não provoca, em Deus não se origina o mal, porque Ele é bom. Ou seja, Deus, Ele somente age, todo o poder de Deus, a onipotência de Deus, ela é determinada, limitada pelo seu caráter, por quem Ele é. Ok? Então vocês já devem ter ouvido, por exemplo, algum malandrinho, algum espertinho de internet perguntar assim: se Deus é todo poderoso, Ele é capaz de fazer uma pedra, uma rocha tão grande e tão pesada que Ele não possa erguer? Essa pergunta é uma pergunta tola, uma pergunta idiota. Se alguém algum dia fizer essa pergunta para ti, você precisa começar a rir na cara dessa pessoa e dizer: nossa, eu não sabia que tu era tão idiota desse jeito, eu não sabia que tu tinha capacidade tão limitada assim para uma pergunta. Porque essa pergunta ela não faz o menor sentido. Por quê? Porque nós conseguimos agir contra a nossa natureza. Nós podemos fazer isso, Deus não. Deus é limitado por quem Ele é. Então essa pergunta ela está se baseando, ela está sendo tomada por base em nós e não em Deus. Deus, Ele não é, melhor dizendo, um Deus que tem poder ilimitado, irrestrito, absoluto, capaz ou com habilidade de fazer qualquer coisa. Não é assim. Deus só faz aquilo que está de acordo com seu caráter. Ok? Amém ou não amém? E em terceiro lugar, com relação à onipotência de Deus, precisa ficar claro para nós que quando nós falamos todo-poderoso, nós estamos usando o termo mais apropriado que existe. Nós não temos, infelizmente, na linguagem humana, termos ideais que possam descrever Deus. Nós falamos conforme podemos. O próprio Deus se revela a nós em termos humanos, por quê? Porque não haveria em nós linguagem e capacidade para compreender Deus. Então é necessário que Deus, por exemplo, se apresente a nós em termos antropomórficos, ou seja, termos humanos. A mão, o braço estendido, os olhos de Deus, Deus que nos guarda sob suas asas, enfim. Isso aí são termos que nos ajudam a entender um pouco sobre Deus, mas que não são literais, não estão dizendo de fato como Deus é literalmente. Então, quando nós usamos o termo todo-poderoso, nós estamos dizendo que Deus ele tem um poder incalculável, ele tem um poder perfeito, ele tem um poder infalível, mas que é limitado pelo seu caráter. Deus não age contra a sua própria natureza. Deus somente age de acordo com quem Ele é. Ok? Então, quando nós falamos que Deus é todo-poderoso, nós estamos dizendo que Ele é capaz de realizar perfeitamente tudo o que Ele quer.
dos seus propósitos justos e misericordiosos. É isso que nós estamos dizendo. Então, 4 verdades sobre Deus que são centrais para a nossa fé e nós precisamos entender. A primeira delas é que Deus é eterno. Deus existe. Deus é antes da criação. Gênesis 1, versículo 1 diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. O que é esse no princípio? É no começo, quando o tempo começou, quando passou a haver matéria. Ou seja, se Deus foi quem iniciou isso ali, no princípio, Deus criou, é porque antes disso Deus já existia. Deus é eterno, ele está fora da sua criação, ele não faz parte da criação. Em segundo lugar, Deus é infinito, ou seja, ele não está limitado pelos céus e terra. Céus e terra são a criação de Deus, mas não quer dizer que é o que contém Deus. Deus não está confinado dentro disso. Deus é infinito. Quer dizer que, assim como Deus criou todas as coisas, no princípio Deus criou os céus e a terra, também quer dizer que em toda a sua extensão, o universo em toda a sua extensão, o número incontável de galáxias, de sóis, de estrelas, tudo isso serve para nós entendermos a grandeza de Deus, mas não o tamanho de Deus, porque Deus é infinito, ele não tem fim, ele não tem definição, nada define, nada contém ele. Deus está além da sua natureza, ele transcende a natureza, a criação. Portanto, quando nós nos apavoramos, nós nos admiramos da extensão, o tamanho do universo, isso aí não está nos mostrando que Deus é desse tamanho, ok? Está mostrando para nós que Deus ele vai além, ele está além, ele não é contido pela criação. Em terceiro lugar, quer dizer que Deus é onipotente. A primeira verdade, então, sobre Deus é que ele é eterno. A segunda, ele é infinito. A terceira, ele é onipotente. Ele é todo-poderoso. Veja, quando Gênesis 1 está mostrando para nós, no princípio Deus criou os céus e a terra, o texto mostra para nós como Deus cria isso. Ou seja, ele cria por meio da sua fala. Deus fala e as coisas passam a acontecer, passam a existir, passa a haver criação. Deus, ele é tão poderoso que ele sim tem poder em suas palavras. Sabe? Então, Deus sim, quando ele fala, aquilo passa a existir. Pode nunca ter existido. Se Deus falou, aquilo começa a existir. Quer dizer que quando Deus fala, necessariamente nós precisamos nos calar. Nós precisamos nos calar. Em quarto lugar, Deus é independente. Ele não depende de nada fora de si. Deus é essencial. Deus é essencial, ele se basta. Nós vemos isso em Êxodo 3,14, né? Quando Deus fala o nome dele. Eu sou o que sou, ou talvez eu serei o que serei. O que é isso? É que Deus se basta. Deus não precisava ter nos criado para ele satisfazer alguma carência que ele tinha. Deus não precisava ter feito nada disso para ter atenção, para ter uns amiguinhos, uns companheirinhos. Não. Não. Deus, ele não depende de nada fora dele. Não há nada de que Deus careça. Deus tem tudo que ele precisa em si. Então, em terceiro e último lugar, Deus é um criador soberano. Por isso, no credo, nós vemos o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí tu pode se perguntar, né? Talvez tu até já tenha se perguntado, por que o universo existe? Por que as coisas são do jeito que são? Por que tudo é do jeito que é? Como nós perguntamos para as meninas na pergunta do credo. E elas respondem, porque Deus quis assim. Então, aqui muda totalmente
a proposta de vida de uma pessoa que crê que Deus é o Criador, de alguém que crê que as coisas aconteceram ao acaso e nós somos frutos do acaso, de uma evolução. Aqui muda totalmente. Com o credo, nós estamos confessando que Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele cria, Ele faz acontecer. Ou seja, não só isso, mas nós estamos dizendo que em Deus, esse Criador, o mundo, a existência, tudo que existe, a matéria, a criação, a natureza, tem um propósito. As coisas não são ao acaso, não surgiram ao acaso. Além disso, nós estamos dizendo que Deus é o Criador e o sustentador de tudo que já existiu, existe e virá a existir. Deus cria tudo e sustenta todas as coisas. E quando nós dizemos que Ele cria, nós estamos falando de tudo além de Deus, porque Deus não é criado. Lembram? Gênesis 1:1, no princípio Deus criou. Ou seja, Deus não foi criado. Deus é quem cria, mas Ele não foi criado. Na Bíblia, a expressão céus e terra indica tudo. Tudo que não Deus. Deus criou, Ele originou tudo, não como um artesão que produz as coisas a partir de uma matéria-prima. Deus não precisa, por exemplo, uma caneta. É necessário a matéria-prima para construir o plástico, a tinta, enfim, a esfera. Deus não precisa de matéria-prima. Deus cria a matéria e a partir dela Ele cria todas as demais coisas. Então Deus cria ex nihilo, que é o termo em latim. Deus cria do nada. Quando Deus criou o mar, não havia água. Deus cria a água para haver mar. Quando Deus cria céus e terra, não havia nenhum tipo de matéria. Deus cria a matéria para que hajam céus e terra. Além disso, nós estamos reconhecendo que toda a criação de Deus é boa. Quando Deus cria, e isso em Gênesis 1 é repetido por diversas vezes, nos versículos 4, 10, 18, 21, 25, Deus olha o que criou e diz, isso era bom. Isso era bom. No versículo 31, a palavra de Deus, ou seja, o próprio Deus, diz que isso era muito bom. Então, nós estamos reconhecendo que a criação de Deus é boa. Nós é que prejudicamos ela com o pecado. O pecado deturpou a criação. O pecado prejudicou a criação. Nós somos os culpados por haver hoje crise climática, por haver hoje prejuízo na natureza. Nós somos responsáveis. Então nós não podemos ir para os extremos. Por exemplo, nós não somos adeptos da galera que defende extinção do uso de óleo, de petróleo. Não. Mas nós também não dizemos que não existe aquecimento global ou crise da natureza. Não, nós reconhecemos, tem sim, nós somos culpados disso. Nós somos culpados disso. Nós somente não vamos para um extremo ou outro, ok? E somente uma visão, ou melhor, uma cosmovisão bíblica é capaz de entender e viver corretamente. Então, olha só, três implicações de uma cosmovisão correta, uma cosmovisão de Deus como Criador. Em primeiro lugar, a identidade do ser humano. O ser humano possui uma identidade, por quê? Porque ele foi criado à imagem de Deus. A vida humana tem valor. A vida humana tem valor. Ela tem significado, ela tem relevância. Além disso, o propósito humano, nós não somos frutos do acaso. A gente não veio parar aqui por uma evolução sem fim que acabou chegando até nós e daqui em diante continuará evoluindo. Não. Nós sabemos exatamente onde o ser humano iniciou. Nós sabemos exatamente. E por isso, nós também sabemos que nós fomos criados com um propósito. O propósito que Deus nos deu. O propósito de Deus. Em terceiro lugar,
A terceira implicação de uma cosmovisão que tem Deus como Criador é a da história humana. O percurso da vida, da história, ela tem uma direção correta. Esse propósito de Deus com o qual nós fomos criados é que define a história, o curso da humanidade e do qual nós teremos que dar conta. Ok? Tem um teólogo, Al Mohler, diz assim: o darwinismo começa com o mundo material e não com Deus como Criador. Sem Deus como o principal ponto de partida, não temos nenhum propósito na vida e o universo é um mero acidente. Já parou para pensar que se tu não estiver vivendo o propósito de Deus, tua vida não tem sentido? Tu tá vivendo o aqui e o agora? E na verdade, assim, se tu for parar para pensar, se tu não for para viver, se não for para tu viver o propósito de Deus na tua vida, é melhor que tu viva de fato o aqui e o agora, aproveite ao máximo. Porque senão a vida não faz sentido. Tu vive dizendo que Deus é criador e a vida humana tem valor e nós somos a imagem de Deus, mas na prática tu só quer viver o aqui e o agora, aproveitar a vida e as coisas que a vida pode te proporcionar. Então nesse caso, é melhor que tu aproveite mesmo, se teu coração está no aqui e no agora. Caso contrário, nós temos que viver de acordo com o propósito de Deus, porque é Ele quem estabelece o que, como, para que nós vivemos, ok? E aí nós temos as respostas para aquelas principais perguntas, né? Quem é o sujeito? Quem é que está no centro de tudo? É Deus. Quem? Olha só, no princípio, Deus. É esse Deus trino que o credo confessa. No princípio, Deus. Então quem? Deus. O que? Deus criou. O que? Os céus e a terra. Deus cria os céus e a terra. Tudo que nós vemos na criação, toda a natureza, a biodiversidade, o universo, isso serve para glorificar a Deus e nós temos que nos deleitar nisso a fim de que Deus seja glorificado. Quando? Versículo 1 de Gênesis 1. No princípio. No princípio, quando surgiu o tempo, né? No princípio ali implica em que Deus criou tempo, matéria e espaço. Deus cria isso. Tem que haver esses três. Esses três devem estar juntos. Tempo, matéria e espaço. Então, Deus cria o espaço para que a matéria exista a fim de que isso ocorra, ou ele fez isso em um determinado tempo. E a fim de que as coisas aconteçam nesse período de tempo, nessa criação chamada tempo. A quarta pergunta é onde? Nos céus e na terra, na criação. Deus criou os céus e a terra. Não é à toa que a promessa de redenção no fim são novos céus e nova terra. Em quinto lugar, como? Deus faz isso pela sua palavra. Deus fala e tudo passa a existir. Essa palavra poderosa de Deus, esse termo, esse verbo, é o que depois encarna. E nós conhecemos como o Filho. Quando Deus fala ali, a fala de Deus não é uma mera coleção de verbos e substantivos. Isso ali a palavra de Deus é uma pessoa que encarnou, que habitou entre nós e viveu entre nós. E por fim, a última pergunta é por quê? E a resposta a gente vê em Colossenses 1:16. Para Ele. Deus nos criou para Ele, a fim de que no fim todas as coisas venham a convergir em Cristo, glorificar o nome de Cristo. E esse é o nosso fim desde agora, viver para Deus. E é isso que eu quero que tu tenha em mente desde já. Tu vive para Deus. Tu vive porque Deus te criou para Ele. O Catecismo Menor de Lutero diz assim: creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas,
e me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos, e ainda os conserva. Além disso, me dá vestes, calçados, comida e bebida, casa e lar, esposa e filhos, campos, gado e todos os bens. Me supre abundante diariamente de todo o necessário para o corpo e a vida. Protege-me contra todos os perigos e me guarda de todo mal. E tudo isso faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade de minha parte. Por tudo isso, devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. Esse é o nosso propósito. Nós estamos vivendo aqui para Deus. Lembre-se disso, viva com isso e empenhe-se nisso. Amém? Eu quero encerrar orando. Vamos orar, senão não está completo, né? Senão a coisa não está completa. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o conhecimento que temos de ti é porque tu nos revelou. Não fosse o Senhor vir até nós e se revelar a nós, nós não conseguiríamos te conhecer, saber de ti nos detalhes, nas questões que importam para termos um relacionamento contigo. Nós somos indesculpáveis em saber que tu existe. No entanto, o pecado obscureceu tanto o nosso entendimento que naturalmente nós não conseguimos te conhecer, saber do teu caráter, saber da tua ação e do teu poder salvífico. Deus, ajude-nos a conhecer-te cada dia mais. Ajude-nos para que a cada dia venhamos ter mais intimidade contigo, mais comunhão contigo. Mas não só isso. Ajude-nos a fazer com que nossa vida glorifique a ti. E mais do que isso, ajude-nos a fazer com que essa glorificação ao teu nome se dê também por meio da missão. Que venhamos ajudar outros, que venhamos servir como instrumento para que outros conheçam a ti. Ajude-nos com isso, Senhor. Nos dê oportunidade de missão, de evangelismo, e faz o teu nome glorificado em nossas vidas, por intermédio de nós e apesar de nós. Em nome de Jesus. Amém. Ok? Eu fico por aqui. Eu espero que tu tenha uma tarde abençoada. Eu espero que tu tenha uma semana abençoada. E lembre-se, nós temos um propósito. Se não for para viver esse propósito, cara, usa e abusa, aproveita a tua vida enquanto tu tem ela, porque se não for para viver com os olhos na eternidade, melhor aproveitar o aqui e o agora mesmo. Mas, que bom se tu tiver esse propósito de saber que tua vida aqui, ela glorifica a Deus de forma inicial, porque a verdadeira glorificação será na eternidade. E nós estamos nos preparando para lá. Ok? Fique com Jesus, um abraço, até a próxima.